Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, falando hoje, lembre-se, você que está nos vendo, você está diante do programa número 100 da produção da TV Mundo Maior, junto conosco, com o Bob Wagner. Hoje é um dia de festa para nós. E aproveitamos a festa para responder ao e-mail do nosso querido irmão José Machado, da cidade do Rio de Janeiro. E nós estamos falando sobre o dízimo, mostrando como ele foi constituído para os sacerdotes, para o Levítico. Mas existem pessoas que ainda hoje cobram dízimo no cristianismo. E ainda dentro dessa questão do dízimo, eu queria ler o livro de Malaquias, que é muito falado, muito justificado, para que através dele se cobre o dízimo. O dízimo do livro de Malaquias está falando de dízimo para o templo. O templo de Jerusalém não existe mais hoje. O templo foi destruído. Gostaria de lembrar você, que está me ouvindo, que quando houve a destruição do primeiro templo, que foi construído por Salomão, quando os assírios, chefiados por Nabucodonosor, destruíram o primeiro templo e sofreram a primeira galute, ou diáspora, ou seja, o primeiro exílio que eles foram para a Babilônia, que o templo foi destruído, ali eles ficaram. Quando Nabucodonosor é derrotado por Ciro, rei da Pérsia, que eles retornam para a construção do segundo templo, os hebreus os levitas, que eram o objetivo do dízimo, os levitas não se juntaram a Esdras nesse retorno. E por isso, a partir daí, oficialmente, o dízimo foi extinto. Não se sentiria mais razão para se cobrar dízimo, se o dízimo era o objetivo maior, como você vê aqui em Deuteronômio 14. Quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois ele não tem parte nem herança contigo. Ele não recebeu nada. Então, se o levita não se associou, não se uniu a Esdras no retorno para Jerusalém, aí já estava extinto o dízimo. E ainda mais, veja Malaquias o que diz. Malaquias, sim, eu, Yahvé, não mudei, mas vós, filho de Jacó, não cessaste. Desde os dias de vossos pais vos afastaste de meus decretos e não os guardaste. Voltai a mim e eu voltarei a vós. Disse Yahvé dos exércitos. Mas vós dizeis, como voltaremos? Pode o homem enganar a Deus, pois vós me enganais. E dizeis, em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Vós estáis sob a maldição e continueis a me enganar, vós todo o povo. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento na minha casa. Que minha casa? No templo. Hoje não tem mais templo. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, o segundo foi destruído por Tito. Por isso que eu justifiquei, desde a primeira parte do programa, que não existe mais dízimo em Israel, porque o dízimo foi extinto com a destruição do templo, com o não retorno dos levitas, unindo-se a Esdras na reconquista de Jerusalém, para que houvesse, então, um motivo para se continuar oferecendo o dízimo, se bem que em gêneros alimentícios, porque o dízimo era levado para o sacerdote, que era quem ministrava as cerimônias religiosas do templo. Os levitas, que eram os seus auxiliares, ficaram destinados a ajudar os sacerdotes, então também não recebiam. E por último, as viúvas, os órfãos, porque eles levavam isso, deixavam no pátio do templo, o sacerdote tirava a parte que lhe cabia, os levitas tiravam a parte que lhe cabia, e eles deixavam o restante para as viúvas e para os órfãos. E aí está decretado, como ele diz assim, caso o caminho seja longo demais para ti, não possa levar o dízimo, ou seja, não possa levar a vaca, o boi, os gêneros alimentícios, porque o lugar que Yahvé escolheu para ir colocar é muito longe, então vende-o
então por dinheiro, toma o dinheiro e vai para o lugar que Yahvé teu Deus tiver escolhido. Lá trocarás o dinheiro novamente por vacas, ovelhas, vinho, bebida, etc, etc, etc. Portanto, a obrigação era dízimo material e não um dízimo em dinheiro. Hoje, é como eu já falei, não existe mais dízimo em Israel, o dízimo foi extinto, e aí fica uma pergunta entre nós. Por que igrejas ocidentais, cristãs, que não são judaicas, continuam cobrando o dízimo? Eu não entendo. Eu não estou condenando quem faz isso, porque talvez até eles não entendam. Mas, do ponto de vista da história e dos próprios textos bíblicos, a gente vê que o dízimo nem é cobrado hoje com a característica de que ele foi tirado, que ele foi criado. E aqui quando ele diz, trazei o dízimo integral para o tesouro, que tesouro? O tesouro do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Então, o dízimo era para que houvesse alimento, por isso que o dízimo era agrícola. Para que haja, ele não diz para que haja dinheiro, ele diz a fim de que haja alimento em minha casa. Trazei o dízimo, ou seja, a 10ª parte, para o tesouro. O tesouro que é o quê? Aquela região do templo onde era destinado essa colocação do dízimo que vinha. Provai-me com isto, disse Yahvé dos exércitos, para ver se eu não abrirei a janela do céu e não derramarei sobre vós bênção em abundância. Então, ele está, esse dízimo aqui era uma recomendação para quem pagar. Veja aqui. Sim, eu, Yahvé, não mudei, mas vós, filhos de Jacó. Nós somos filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? O povo hebreu. Abraão, o patriarca maior, Isaac, seu filho, e Jacó, seu neto. Então, Yahvé aqui, o profeta Malaquias está se referindo que os filhos de Jacó teriam que levar o dízimo ao templo, porque era uma coisa daquela época, compatível com a realidade dele. O que é que nós temos a ver com o dízimo que era cobrado dos filhos de Jacó, se nós somos, depois de muitos anos, cristãos no Ocidente, seguidores da mensagem de Jesus, que nunca cobrou dízimo. E esta atitude de Jesus vai ser justificada no último bloco do nosso programa de hoje, programa de número 100. Fique aí que você vai saber qual é a opinião de Jesus sobre o dízimo. Até já!